Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre diabetes. A diabetes, ela faz parte de um grupo de doenças metabólicas caracterizado por níveis elevados de glicose no sangue, ou seja, a hiperglicemia. Sempre bom lembrar vocês que hiper é muito, hipo pouco. Bom, mas como que isso acontece? Tudo começa com o alimento que nós comemos. Por exemplo, um alimento fonte em carboidrato. Esse alimento vai ser absorvido pelo nosso organismo em forma de glicose. Daí vai sair do nosso sistema digestório, indo para o nosso sistema circulatório. Então, ó, aqui está um exemplo de um alimento que a gente comeu, que é fonte de carboidrato, vai ser absorvido pelo nosso organismo em forma de glicose e do nosso sistema digestório vai para o nosso sistema circulatório. Essa imagem vai dar para entender um pouquinho melhor. Então, ó, aqui está o nosso sistema circulatório, nosso sistema sanguíneo, e aqui está ela, a bendita glicose. Se a glicose ficar aqui no nosso sistema circulatório, no nosso sistema sanguíneo, vai elevar os níveis de glicose, ou seja, vai ter a hiperglicemia. Então, ela tem que sair da nossa corrente sanguínea e fazer a real função dela. Só relembrando vocês que a função da glicose do nosso corpo, uma das funções dela é nos gerar energia. Lembram disso? Bom, gente, a glicose, ela é uma molécula muito grande, como vocês podem reparar nessa imagem aqui. Vou tentar focar melhor, ó. É uma molécula grande, então a gente tem a nossa célula toda linda, perfeitinha, prontinha para receber a glicose para nos gerar energia. Então aqui está ela, mas por ela ser uma molécula muito grande, ela tem uma portinha. A célula, imagina um monte de portinhas, assim como essa daqui que eu estou usando como exemplo, aqui em volta da célula. Essa porta vai facilitar o processo da entrada da glicose. Só que, como toda porta, precisa do quê? Destrancar, precisa de uma chave. E a chave que destranca essa porta é a insulina. A insulina, ela é produzida pelo nosso pâncreas. O nosso pâncreas mesmo que produz ela, pelas células beta-alfa. Então, relembrando para vocês, vou até voltar. A gente tem a nossa célula, a gente tem a glicose que está correndo na corrente sanguínea, a gente precisa tirar ela daqui e fazer ela ter a função correta dela, que é entrar dentro da célula para nos gerar energia. Só que a molécula da glicose é muito grande, então a gente tem a célula aqui e a molécula da glicose, por exemplo, não consegue entrar. Então, por isso, na célula, imaginem que tem um monte de portas aqui. Inclusive, acho que eu não cheguei a falar isso, mas essas portas que tem aqui é uma proteína, tá bom? Só que como toda porta, precisa o quê? Destravar, abrir. E eu só consigo fazer isso com a insulina, que é produzida pelo nosso pâncreas, pelas células betas pancreáticas, ok? Então, quando isso acontece, ó, aqui dá para entender todo o processo, a gente tem a célula, a glicose precisa entrar aqui dentro para nos gerar energia. Nós temos o cadeadinho, que é uma proteína, e ele precisa ser aberto para que esse processo ocorra bem. E daí a gente tem a chavinha, que é a insulina, que é produzida no pâncreas pelas células betas pancreáticas, ok? Gente, é muito simples, meu povo, só para finalizar. Quando a célula finalmente consegue entrar dentro da célula para fazer o processo dela corretamente, que é nos gerar energia, assim diminui a glicose que estava no sangue, porque eu estou tirando a glicose que estava no sangue e colocando ela dentro da célula para fazer a função dela corretamente. Assim se tem o equilíbrio. Vou falar um pouquinho com vocês sobre os tipos de diabetes. Tem vários tipos, mas eu vou focar hoje no tipo 1, 2 e na diabetes gestacional, ok? Ai, mas como que essa diabetes se diferencia uma da outra? Pela etiologia da palavra, ou seja, pela causa daquela doença. E vocês já vão entender o porquê a causa daquela doença. Vamos lá, vou começar explicando sobre o diabetes tipo 1. No diabetes tipo 1, o nosso pâncreas para de produzir insulina ou não produz insulina adequadamente, de uma forma boa o suficiente que possa suprir essa entrada da glicose na nossa célula.
Por exemplo, o nosso próprio sistema imunológico começa a atacar essas células betas pancreáticas, que é produzida no pâncreas, elas que produzem a insulina. Então, nosso próprio sistema imunológico começa a atacar elas. Geralmente, por uma forma idiopática. Eu acho que é assim que se fala, me desculpa se eu estiver falando errado, mas é quando não se tem uma causa conhecida, uma causa certa. Nosso próprio organismo faz isso, nosso próprio organismo no sistema imunológico de defesa começa a atacar essas células. Geralmente, a diabetes tipo 1 é mais acometida entre crianças, adolescentes e jovens adultos, ok? E também outro fato da diabetes tipo 1, ela pode ser conhecida como imunodependente. Essa afirmação é insulino dependente, que é quando a pessoa precisa, porque pensa, o nosso pâncreas não produz mais a insulina, não produz a quantidade adequada que ele deveria produzir para suprir todo o sistema, todo o processo que vem logo em seguida. Então a gente precisa vir com a administração da insulina para isso poder acontecer. Então por isso que a diabetes tipo 1 é conhecida como insulino dependente, porque a gente precisa da insulina externa para poder gerar todo o processo, todo o ciclo de uma forma correta. Já na diabetes tipo 2, cerca de 90% da população tem a diabetes tipo 2, é a diabetes mais conhecida. Geralmente acomete pessoas com 40 anos, um pouquinho mais, e é descoberta tardiamente, porque é uma doença infelizmente silenciosa, também conhecida como mal silencioso, por a pessoa não ter muitos sintomas, não demonstrar muitos sintomas. Na diabetes tipo 2, é também conhecida como não insulino dependente, porque geralmente as pessoas que têm a diabetes tipo 2 não precisam vir com a aplicação da insulina. Nossa, mas por quê, amiga? Porque na diabetes tipo 2, o nosso corpo ele produz a insulina, ele só não usa essa insulina de forma correta, ele não consegue suprir, ele não usa de forma correta, ele não faz o processo corretamente. Geralmente é uma doença também descoberta tardiamente porque é um acúmulo de maus hábitos que a gente leva no decorrer da vida, como alimentação ruim, sedentarismo, tabagismo, hipertensão. Vocês vão ver, gente, ó, que a hipertensão tá sempre ligada com a diabetes. Geralmente a pessoa que tem diabetes vai ter hipertensão. Uma é meio que interligada à outra, sabe? Daí aqui tem alguns fatores de risco que eu já falei pra vocês agora, como tabagismo, alimentação ruim, comer muitos alimentos com gorduras e assim por diante. Todas essas coisas ruins que a gente já tá cansado de saber. Aqui tem alguns sintomas. Como eu falei, geralmente a diabetes, ela é uma doença assintomática, é um mal silencioso. Porém, quando apresenta sintomas, são esses sintomas aqui que vão diferenciar elas. Na diabetes tipo 1, nós temos sede em excesso, urina frequente, cansaço e fraqueza, perda de peso sem razão e realmente acomete entre crianças e adolescentes, como eu já havia falado com vocês. Na diabetes tipo 2, a gente tem os seguintes sintomas: visão turva, fome exagerada, formigamento nos pés, infecções frequentes, má cicatrização de feridas. Geralmente a gente sempre ouve, eu tenho diabetes, demora para sarar a minha feridinha. Essa é um clássico sintomas que nós conhecemos da diabetes tipo 2. Então, gente, só para realmente finalizar com chave de ouro, na diabetes tipo 1, o pâncreas não produz insulina, sendo assim, insulino dependente. E já na diabetes tipo 2, o organismo não utiliza bem essa insulina que ele mesmo produz. Então, ele produz insulina, por isso que na diabetes tipo 2, ele não é insulino dependente, ok? Então, ó, aqui está, vou até aproximar, se vocês quiserem tirar um print, porque esse slide aqui é a explicação de tudo que eu falei pra vocês. Tá bem simplificado. Muito bom, viu? Essa imagem muito boa. Bom, gente, na diabetes gestacional, como nós já sabemos, e se você não sabe, estou aqui para poder te lembrar, o nosso corpo inteiro muda, órgãos mudam de lugar, tudo muda, hormônio, tudo. E tem alguns hormônios que podem vir surgir na gravidez que podem prejudicar os hormônios que produz a insulina, ou seja, aquelas células betas pancreáticas podem
podem ser prejudicadas por esses hormônios que vão surgir de acordo com a gravidez. Geralmente é descoberta entre o segundo a terceiro trimestre. É uma gravidez que a gente tem que ficar bem atento, é uma gravidez de risco e o maior risco de todos, com certeza, é o aborto, então tem que ser uma gravidez bem acompanhada. Agora eu vou falar para vocês alguns fatores de risco para diabetes gestacional, é bem simples, bem rapidinho, que é a idade superior a 25, filhos que nasceram com mais de 4 quilos, altos níveis de açúcar no sangue, ganho de peso excessivo durante a gravidez, por isso é importante um acompanhamento, um pré-natal todo certinho, bonitinho, histórico familiar de diabetes. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre os diagnósticos de diabetes. Só quem pode realmente te dar o avaral do diagnóstico é o médico, já começamos por aí. E basicamente, gente, os exames que permitem esses diagnósticos são a glicemia de jejum, teste de tolerância à glicose e a hemoglobina glicada, que é o teste que geralmente, esse último, que o médico vai pedir para você fazer em laboratórios. A glicemia capilar, você mesmo faz na sua casa com aquele aparelhinho, esse daqui, ó. Acho que vocês já viram por aí, é esse daqui. O nome desse aparelhinho é glicosimétrio. A gente faz na nossa casa picando o nosso dedo, geralmente nessa região aqui, que tem mais capilares sanguíneos, mas depois eu vou gravar outro vídeo mostrando pra vocês como fazer a forma correta, ok? Essa medida do aparelho, que verifica a quantidade estimada de açúcar no sangue naquele momento, é realizada em uma gotinha de sangue de um dos dedos da mão de maneira rápida, ajudando assim a avaliar o controle da doença. A frequência em que deve ser feita, para quem tem diabetes tipo 1, que é insulina dependente, só para lembrar vocês, é feita geralmente 3 vezes no decorrer do dia. Já para quem tem diabetes 2, o mínimo que se deve fazer é 2 testes aí por semana, tá bom? Daí aqui tem uns parâmetros para vocês, tá? Do normal, pré-diabético, diabetes e quem tá assim com a glicose baixíssima, que também é muito perigoso, mas eu vou falar sobre isso outro dia. Tem as complicações de diabetes, que é o maior medo. Quando a gente começa um tratamento, a pessoa já pega, te senta e conversa sobre as complicações que podem gerar, se você tá sentindo algum desses sintomas já, porque daí tem que se aprofundar mais, então a pessoa explica certinho. Algumas complicações são má cicatrização, risco de infecção e amputação, sim, gente, amputação. Doença nos olhos, acidente vascular cerebral, conhecido mais popularmente como AVC, infarto, doenças nos rins e doenças nas gengivas. O tratamento. Existem 2 tipos de tratamento, na verdade 3. O primeiro, como eu já... meio que é muito fácil de você ligar, que é você procurar ter bons hábitos na sua vida. Então, uma alimentação boa, equilibrada, que eu já vou mostrar pra vocês uma alimentação boa e equilibrada, já vou dar esse exemplo pra vocês. Exercícios físicos regularmente, não precisa fazer academia se você não se identifica com a academia, mas fazer uma caminhada, 30 minutinhos por dia, para não chegar no nível de sedentarismo. Não fumar, não usar drogas, não fazer uso de excesso de bebidas alcoólicas, essas coisas básicas que é a qualidade de vida. Só que os outros 2 tratamentos que nós temos é a hipoglicemias orais, que é medicamentos por via oral, geralmente é usado para quem tem diabetes tipo 2. O tratamento basicamente é o controle da glicemia, os 2 vai ser o controle da glicemia. E a segunda forma de tratamento, ou terceira na verdade, né? Nós temos a insulina. Geralmente, as pessoas que utilizam a insulina é as pessoas que têm diabetes tipo 1, que são insulino dependentes. Obrigatoriamente tem que aplicar, elas têm que fazer porque elas não produzem a insulina, nosso pâncreas não produz, então elas obrigatoriamente têm que aplicar a insulina, são insulino dependentes. Alguns cuidados que eu coloquei aqui para vocês lembrarem sobre o frasco da insulina, porque talvez vai chegar um paciente e você vai ter que explicar tudo, desde o princípio, você vai ter que explicar como que cuida, como que aplica, tudo certinho, bonitinho. Então eu vou dar um spoilerzinho aqui para vocês, tá?
Nunca exponhar ao sol ou calor excessivo. Sempre deixar então na geladeira em temperatura de 2 a 8 graus. Geralmente deixar naquela parte de baixo da geladeira, onde ficam legumes, porque ali a gente não costuma abrir toda hora. E a porta a gente abre e fecha, então tem uma constância do calor. Então, geralmente, se possível, deixar o frasquinho da insulina na parte dos vegetais, ok? Retirar da geladeira 10 a 15 minutos antes da utilização. Se você for viajar, ter um transporte adequado, então uma caixa de isopor ou bolsa térmica. Qualquer presença de coisa estranha, como cristais, significa que a insulina está estragada e tem que ser descartada. Após aberta, ela é válida por apenas 30 dias, ok? A administração por injeção, porque ela é destruída no estômago, então não tem como você beber ela, não tem essa possibilidade. Então, não tem como ser administrada por via oral. Ela é administrada por via subcutânea e geralmente é indicado que se deve usar a insulina antes do seu café da manhã, porque após a aplicação do insulina, o paciente pode fazer a sua refeição, para que ela tenha início de ação junto com a absorção do alimento, para que o paciente não corra nenhum risco. Então, sempre aplicar uns 30 minutinhos antes, no mínimo, mas assim, se você puder 2 horas antes, perfeito, mas no mínimo 30 minutinhos antes da sua primeira refeição, que é o café da manhã. E basicamente algumas coisas que a gente tem sempre que ter em mente, não só em relação à aplicação de insulina, que é aplicar sempre na hora certa, a insulina certa, no local certo, na técnica correta. Não aplicar sempre no mesmo local para não provocar lesões na pele, tá bom? É uma diquinha também para você dar para o seu paciente. Daqui tá algumas regiões, você pode imprimir isso daqui, dar para o seu paciente, isso é muito legal para ele realmente ter noção de onde que ele pode aplicar, tá? Então aqui nós temos no abdômen, na coxa, no braço, nas nádegas. Até aqui nós temos algumas dicas de como prevenir a diabetes e o prato que eu falei para vocês, da diquinha. Então aqui nós temos legumes e verdura, que é a parte maior, esse verde. Nós temos arroz, batata ou carboidratos, basicamente fontes de carboidrato, uma parte daqui que a gente precisa. A gente não deve deixar de consumir totalmente, a gente deve diminuir, comer sempre com consciência e sabedoria. Procurar, na verdade, porque não é sempre que a gente consegue, né, meu povo? Vamos falar a verdade. Outra parte é carne, peixes ou proteínas. Então, esse daqui é um exemplo de prato perfeito para quem tem diabetes ou para quem quer prevenir. Esse daqui é o pratinho perfeito para isso. E algumas diquinhas de prevenção de diabetes. Como eu já falei para vocês algumas, acho que vocês já imaginam, só dessa pouca conversa que a gente teve, que é reduzir o consumo de açúcar, seguir um plano alimentar correto, seguir esse exemplo que eu dei para vocês é uma boa. Ter atenção aos níveis de vitamina D, aplicar ou tomar a sua medicação corretamente, praticar atividades físicas, beber bastante água e várias outras coisas que a gente já falou, que vocês já têm uma noção, tá? E é isso, gente. Finalizo com esse belíssimo slide do nosso famoso Pelé. Acabou, meu povo, acabou. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouco do que é a diabetes, esse mal silencioso. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Beijo!